Alô, saxofonista, tudo bem com você? Eu tô bem também. Eu sou o Thiago Oliveira, editor aqui do canal do Pablo Ribeiro, e esse é o Desmistificando o Sax. Galera, no Desmistificando de hoje, o assunto é graves. O Pablo vai estar ensinando nessa aula de hoje como limpar o seu som, tirar aquele som de ar, de sopro, tirar o aspirador de dentro do saxofone. Então, se você está precisando melhorar os seus graves, dar aquela limpada no seu som, essa aula aqui é pra você. Então, bora lá pra aula, né? Fala galera do Desmistificando, a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira deu um bug aqui no áudio, eu não consegui colocar o áudio para rodar. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar no nosso Desmistificando como tirar aquele chiado, certo, de ar do grave do nosso instrumento, né? Quem aqui nunca passou por esse problema? Aquele ar dentro do grave, né? A gente não consegue tirar esse chiado. E hoje eu vou contar uma história para vocês, que é quando eu tava lá em Lyon, na França, e eu tava tocando uma sonata de uma compositora que chama Fernanda de Kruk. É assim que pronuncia o nome dela, Fernanda de Kruk. Fernanda de Kruk. Pronto. Só para vocês verem como o francês não é essa coisa tão bonita assim. É brincadeira, é bonito sim. Mas enfim, tava tocando essa sonata aí pro meu professor e meu professor gritava assim: Pablo, tira o aspirador de dentro do saxofone, cara. Vamos lá, Stan Getz, toca, que o Stan Getz tem aquele som de ar ali dentro do tubo do instrumento dele, ele, enfim, tirava a onda mesmo com a gente, né? E aí eu tocava e tinha uma frase lá que saía do grave, ia pro agudo, voltava pro grave de novo, e eu ficava com aquela sonoridade, porque eu não tinha controle da pureza do meu som, né? Então ficava mais ou menos isso aqui. E ficava dentro, em vez de. Em vez de ter essa pureza, né, esse controle dessa pureza, eu não tinha na época. E aí, enfim, na época a gente trabalhou muito, muito, muito nessa música, essa questão da pureza. E ele me falava uma coisa, que a pureza é uma questão de você buscar continuamente, certo? Assim como também pela estabilidade, assim também como pela homogeneidade. Mas a pureza em si no grave é algo que incomoda muitos saxofonistas. E eu trago para vocês aqui hoje, certo? Um exercício para você ver se você realmente tem controle sobre essa questão da pureza no seu grave, certo? Então vamos lá para, enfim, falar um pouco mais desses exercícios. Eu vou deixar para o final, certo, o exercício, mas eu quero falar aqui do nosso desmistificando, porque o nosso desmistificando a gente faz o quê? A gente quebra o tabu. A gente desmistifica toda a questão do saxofone. Vamos lá então para o nosso primeiro mito. Só dá para tirar som bonito no grave com subtono? E essa é uma grande mentira, certo? Dá para tirar também aquele som natural do seu saxofone, certo? E que ele soe bonito, controlado, certo? Mas a gente tem que ter consciência de uma coisa, pelo menos, pessoal. A coisa que a gente tem que ter consciência é que o grave do saxofone dá para tirar ele realmente com controle, certo? Até uma dinâmica mezzopiano. Abaixo disso é praticamente impossível você tirar com sem a técnica subtono, né? Então, abaixo de mezzopiano, a gente trabalha uma técnica que é o subtono, certo? Que seria até um tema para a gente abordar em outro desmistificando. Mas vamos lá, certo? Acima disso aqui, de mezzopiano, é possível tirar o grave do seu instrumento. E quando você entende isso, é libertador. Por quê? Porque quem aí nunca se deparou no momento de, nossa, eu tenho que tocar um piano no grave, né? E aí quer tirar o som natural do saxofone, cara, não vai dar certo. Por quê? Porque é basicamente quase que impossível. Pelo menos assim, eu ainda não vi, certo? Um saxofonista sequer que consegue tirar um som natural do saxofone sem que seja subtono piano no grave, certo? Se vocês encontrarem, por favor, me informem porque eu quero conhecer esse cara. Mas enfim, todos que tiram, certo, um piano no grave utiliza da técnica subtono. Claro que é outro tipo de técnica, por exemplo, na música clássica a gente tem outro tipo de técnica? Tem, certo? Mas é subtono. Então, a partir de um mezzopiano para cima é que é possível tocar com aquela sonoridade natural, que é o que? É o que sai naturalmente, sem nenhuma técnica, né? Que seria isso aqui. Então aqui
eu fui até o mesopiano, certo? No si bemol grave, que é possível. Abaixo disso aqui eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer subtono, para poder soar menos, né, do que mesopiano. Talvez um piano, um pianíssimo, e por aí vai, certo? Então, dá para tirar assim, certo? Um som bonito no grave do saxofone, bem controlado, mas a gente tem que saber controlar também. E eu vou falar para vocês isso aí no exercício técnico que eu vou falar agora no final desse vídeo, certo? Agora vem comigo aqui para o segundo mito, que é realmente muito pesado. Esse segundo mito aqui é que não dá para tirar um grave sem que tenha som de ar. Certo? Muita gente fala pra mim, Pablo, é impossível tirar o grave do saxofone sem que tenha aquele som de ar, cara. Não tem como. Cara, tem sim, certo? É uma questão, na verdade, física, interna, de você acomodar a sua língua de determinada maneira que a sua coluna de ar, ela seja bem direcionada, certo? E faça com que você tenha uma pureza, certo? No seu som, né? No grave. Senão nem conseguiria tirar. Não seria possível tirar um som puro de um grave assim. Então, dá para tirar sim, certo? É só uma questão de acomodação da sua língua e uma maneira que você sopra. E é disso que eu vou falar e eu vou passar uma manha aqui para vocês saberem como que controla essa questão interna, certo? Então, com a nota Mi, esse é o nosso exercício. Com a nota Mi, a gente vai tocar um forte, certo? Forte mesmo, a nota Mi forte, e depois a gente vai fazer um piano súbito, ou seja, do forte a gente vem de uma vez para um piano súbito, certo? E aí, se você não conseguir deixar o seu Mi com pureza, certo? A partir do Mi ali já é considerado um grave. Se você não conseguir deixar esse Mi com pureza, é porque você ainda não domina da técnica mesmo, certo? Do controle, da altura da sua língua, da maneira que você posiciona os seus lábios, da maneira que você sopra. E aí vai sair o quê? Vai sair um monte de ar no seu Mi. Agora, se não sair um monte de ar, certo? É porque você já controla e você pode, enfim, já ficar feliz aí porque você tem esse determinado controle no seu grave. Então, vamos fazer aqui o exercício só para vocês verem como que soa. Até para soar mais ou menos isso aqui, ó. Então, vocês viram que eu passei de um forte para um piano súbito, certo? Sem que tenha um monte de ar no meu piano, certo? O contrário, certo? A maneira que talvez saia aí para você quando você fizer o exercício vai ser essa daqui. Vocês estão vendo aí? Então tem um monte de ar, certo? Tá saindo o meu Mi grave piano, só que ele tem um monte de ar dentro, né? E é isso que a gente não quer ter, certo? Como que a gente consegue ter essa noção de altura de língua, essa noção de direção do ar, certo? Com o exercício que eu vou passar agora aqui para vocês, que é o quê? O exercício do Tudel. Você vai pegar o seu Tudel, você vai baixar a sua língua dizendo O, certo? E você vai subir a sua língua dizendo I, também deixando a sua mandíbula, certo? Realmente relaxada. E aí, enquanto você vai apertando a sua mandíbula, colocando a sua mandíbula no lugar, a pressão ideal da embocadura, você vem subindo a sua língua de maneira que você vai entender um local ali necessário para ter a determinada pureza, certo? E a direção da sua coluna de ar também. Então, eu vou fazer o exercício aqui para vocês verem. E isso é um exercício de pesquisa, certo? Onde vocês vão descobrir o local certo ali da língua para se ter essa pureza. Então, mandíbula realmente relaxada, a língua realmente baixa, como se estivesse dizendo O. Então, tem uma hora aqui, certo, que a minha pressão dos lábios é ideal, a altura da minha língua, ela direciona bem a minha coluna de ar, e eu tenho o quê? Eu tenho pureza, certo, do meu sopro, né? Eu sei controlar o meu sopro de maneira que ele não tenha interferência de, enfim, algum parasita no grave do meu instrumento. E aí, consequentemente, quando eu entendo isso, pessoal, eu consigo, certo? Entender também quais que são as cavidades bucais internas necessárias para ter pureza no meu grave. Certo? E aí eu consigo realmente tirar essa sonoridade pura, né? Sem que tenha aquele chiado no nosso instrumento. O que a gente tem que entender agora é o quê? Que
Dá para tirar um grave bonito sem que ele seja subtonado, certo? Isso é possível, até um mezzopiano. Dá para tirar um grave sem aquela impureza de ar, certo? E o que a gente tem que entender é que a condição bucal, certo? Assim como para afinação, ela é necessária também para a questão timbrística e para a questão da pureza do nosso som, certo? Realmente, esse controle é dado por uma cavidade bucal interna e são esses exercícios que você tem que praticar agora para poder compreender ou começar a compreender toda essa questão da pureza do seu som. Bom, galera, então basicamente esse é o nosso vídeo aí falando sobre pureza, certo? A nossa segunda tentativa que agora deu certo e eu espero vocês no nosso próximo Desmistificando para a gente quebrar mais alguns tabus e, enfim, a gente falar um pouco mais sobre saxofone. Agradeço demais vocês terem visto o vídeo até aqui e a gente se encontra no próximo episódio do Desmistificando. Abraço!